E aí, meu povo, vamos descobrir a história? Nada melhor do que a gente começar esse nosso projeto com a seguinte temática: a origem da humanidade. Pois bem, para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho lá para trás, há cerca de 220 milhões de anos antes do presente. Sim, esse período é chamado de Era Mesozoica. Foi o tempo em que surgiu os primeiros mamíferos. Mas foi só por volta de 65 milhões de anos antes do presente que esses mamíferos começaram a se proliferar. Por que, professor, demorou tanto tempo para eles conseguirem isso? Porque os dinossauros, eles eram os donos do pedaço. Eles dominavam o planeta. E eles só foram extintos há 70 milhões de anos antes do presente. Com a extinção dele, os mamíferos tiveram a oportunidade de conquistar diversos ambientes naturais. Pois bem, mas a questão é, e os hominídeos, professor? Eles surgiram quando? Os hominídeos surgiram a partir de 7 milhões de anos antes do presente. E nós, Homo sapiens, só surgimos há 200 mil anos antes do presente. Pois bem, entendido isso, nós vamos retomar um pouquinho aqui sobre o que é história e o que é pré-história. A pré-história ela é dividida em dois grandes períodos, o chamado Paleolítico e o chamado Neolítico. O período Paleolítico é o período mais antigo, o período que remonta à pedra lascada e à pedra polida. O que seria isso? A ideia de que os hominídeos construíam artefatos a partir do lascamento de rochas, seja um sílex ou pelo polimento dessa rocha, como guinais, construindo uma série de instrumentos como pontas de lança, raspadores, pilão de mão, entre outros. Outra característica, outro aspecto que determina esse período paleolítico se chama nomadismo. O que é o nomadismo, professor? O nomadismo é quando diversos grupos de hominídeos eles migravam de áreas em áreas, consumindo os recursos naturais dessas áreas e indo para outra. Na medida em que ele esgotava um recurso natural de uma área, ele ia para outra e esgotava, e assim por diante. Como? A partir da caça e da coleta. Quando nós conseguimos nos sedentarizar, o que é isso? Nos fixar num determinado território, esse período paleolítico vai se acabar e vai dar início ao período neolítico. O período neolítico tem como característica principal e fundamental a sedentarização, ou seja, a fixação do ser humano, do hominídeo, do Homo sapiens. Na medida em que eu me fixo num local, eu adquiro a subsistência desse local, eu controlo o ambiente, domesticando plantas e animais. Eu consigo me autossustentar. Então, isso foi um ganho muito grande, porque quando nós nos fixamos, nós passamos a manter relações culturais, sociais, sentimentais, tanto com a terra como com os nossos pares, com os outros membros da tribo. Muito importante porque formulou as primeiras sociedades, as sociedades primitivas. Pois bem, a partir daí a gente consegue entender que a pré-história estava acabando, tendo o seu fim, porque por volta de 2000 anos surgiu a escrita e essas comunidades passaram a utilizar o metal, a manusear, a fundir o metal. Então a pré-história se acaba e dá início à história. Agora, uma pergunta muito importante que a maioria dos alunos fazem é: professor, a gente é ou não é descendente do macaco? A gente não é descendente do macaco, a gente é parente do macaco. Todos nós somos primatas, mas nós somos da família dos hominídeos e pertencemos à espécie dos Homo sapiens. Pois bem, eu vou dizer a vocês aqui algumas características que nos distinguem deles. A primeira delas diz respeito à nossa postura ereta e o andar sobre duas patas, o que a gente conhece como bipedalismo. A maioria dos macacos, eles andam sobre quatro patas, com o apoio das mãos no chão. Eles conseguem se tornar eretos, ficar sobre duas patas? Sim, mas por pouco tempo. Era necessário um esqueleto adaptado que suportasse a tensão e o peso. E nós conseguimos isso. Mas por que houve essa necessidade de andar sobre duas patas? Porque muito tempo atrás, na África, onde surgimos, houve grandes mudanças climáticas. E as grandes florestas, que eram densas de grandes árvores, elas começaram a se acabar. E começou a surgir as savanas, de uma vegetação mais rasteira, mais aberta. Nessas savanas, existiu dentro das tribos, dentro dos grupos hominídeos, a necessidade de você correr por longas distâncias numa marcha constante. Sim, seja para caçar
ou para fugir de predadores. E como você ia conseguir esse condicionamento físico? Andando sobre duas patas. Quando você consegue isso, você, digamos, tem um salto evolutivo. Você tem vantagens nesse novo ambiente. E outro aspecto importante que vai ajudar nesse condicionamento físico diz respeito à nossa pele. A maioria dos animais tem uma pele coberta de pelos. Nós temos a ausência deles, ou pouquíssimos. Isso vai facilitar, sim, no equilíbrio da temperatura. Outro ponto que vai, digamos, ajudar nesse equilíbrio da temperatura diz respeito às nossas glândulas de suor. Nós possuímos 10 vezes mais glândulas de suor do que os macacos. Beleza, muitas pesquisas dizem que os chimpanzés têm 99% do genoma parecido com o nosso. Sim, mas nós temos muitos aspectos morfológicos que nos distanciam deles. Esse é apenas alguns. Outro ponto muito importante é a questão da maturação. A maioria dos macacos, eles amadurecem sexualmente por volta dos 5 anos. E os ossos cranianos se fecham também a essa idade. Nós, seres humanos, temos um amadurecimento mais tardio, mais retardatário. Por volta dos 12 aos 16 anos, temos um amadurecimento sexual. E apenas aos 16, os ossos cranianos vão se fechar. Esse processo de amadurecimento mais paulatino, ele é uma característica fundamental no que a gente conhece como aprendizado. A maioria dos animais, eles não aprendem quando atingem a fase adulta. Nós continuamos a aprender ao longo da vida, mesmo atingindo a maturidade, mesmo atingindo a fase adulta. Nós continuamos a aprender. Isso é essencial. Aliado a isso, a gente tem o nosso cérebro, que tem um volume muito maior do que o dos outros animais. O volume do cérebro humano tem uma média de 14 mil centímetros cúbicos. Sim. E toda a sua configuração, formatação, ajuda nesse ímpeto criativo, nesse salto evolutivo que a gente tem. Resgatando um pouquinho do que a gente falou sobre a postura ereta, a gente entende que quando você deixa de andar sobre 4 patas, você livra suas mãos. A liberdade de suas mãos dá uma série de ganhos. O manuseio de outras coisas, de instrumentos, de objetos, de coisas que você não tinha antes. Você não tem necessidade das mãos para se locomover. Então você possui uma liberdade criativa com elas. Você pode manusear diversos objetos. Principalmente porque nos hominídeos, o polegar ele é mais alongado. Lhe dá a capacidade de manusear diversos objetos. Isso é um aspecto morfológico que nos distancia dos outros primatas, por exemplo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem like, deem dislike se não gostou. Comentem, deem seu feedback, que a gente sempre vai estar procurando melhorar. Esse canal é apenas uma ramificação de um projeto muito grande, então visite nosso site. E obrigado por tudo. Semana que vem tem vídeo novo e vamos descobrir a história com o professor Álvaro.